Olá, meu nome é Carlos Andrade Ono e irei falar um pouco agora sobre o que é orçamento para a criação de site. Aprenda a montar seus cenários. Semelhante à palestra que eu fiz sobre criação de loja virtual, que é parecido, mas só que não. Por quê? As pessoas me ligam e falam, Carlos, quanto sai para fazer um site? Aí eu travo, porque minha resposta sempre depende da sua. E aí o cliente, às vezes, ele não é auditivo, ele é visual, e ele não vê o que eu estou falando do valor de cada cenário, e demora para entender todo o processo do projeto. E aí, quando ele tem um vídeo, uma palestra, uma apresentação assim como essa que eu estou fazendo, fica melhor para ele entender. Então, vamos lá. Eu vou inverter a tela aqui. E aí eu vou falar o que é orçamento para a criação de site. Aprenda a montar seus cenários. Orçamento para a criação de site é diferente de orçamento para pastel, fritou, está pronto. Não é produto físico, tangível, dá para pegar. Eu sei o que é um pastel, eu não sei o que é uma loja virtual, eu não sei o que é um site, Carlos. Carlos, eu quero só o preço. Você pode me falar o preço? Eu estou fazendo cotação. Eu preciso da cotação, preciso do preço. E aí fica difícil porque a pessoa precisa passar por uma determinada orientação de como lidar com processos e prestação de serviços. Então, pastel, deu fome aqui, ó. Pastelzinho de carne com azeitona, recheio bem feito. É meio que universal. A grande maioria sabe o que é um pastel. É comida. Olha a fumacinha lá saindo. Olha o sentimento do gosto do pastel. O cardápio, ó. Pastel especial. Aqui o recheio. Pasteleira. Ó, feito na hora de queijo, de frango, de carne, queijo, presunto, calabresa. Cara, pastel é universal. Até criança já entende, sabe o gosto dela. Então, vamos aos entendimentos para entender como que se forma um preço de site. No pedido do pastel, é desnecessário querer saber como faz a massa do pastel. É desnecessário querer saber como faz o recheio do pastel. Por mais que a pessoa fale, não, eu vou lá no Google, vou lá no YouTube. Cara, mas ele tá com fome agora, ele quer o pastel, ele só quer saber o preço, comprar e comer e ir embora. É desnecessário fazer um curso de pasteleiro, é desnecessário querer saber tudo o que precisa para fabricar o pastel. É desnecessário querer saber o procedimento operacional do pasteleiro. Você só precisa escolher o sabor e os sabores de sua preferência, quantidades, saber o preço, fazer o pedido, pagar e receber o produto pastel e ou pastéis. Faz sentido para você? Ah, fica mais fácil entender agora porque eu às vezes não falo diretamente um preço, porque se eu não entendi para atender a necessidade da criação de um site para o cliente e não tem as respostas dele, e às vezes ele é leigo demais ou ela é leiga demais e não entende o que ela está querendo, e às vezes não é nem a pessoa tomadora de decisões. Quem fala um preço sem saber pelo menos o mínimo do projeto, o MVP, ou um produto mínimo viável para criar um site com as custas dos materiais, mão de obra e tudo mais, está desesperado para te entregar um serviço assim, que demora tempo. O orçamento para a criação de site é semelhante a uma obra como pedreiro, ou pintor, ou encanador, ou eletricista. Quando fazemos um muro, uma casa, uma laje, uma pintura, um encanamento, a parte elétrica, uma manutenção técnica,
enfim, são serviços. É intangível. Um serviço é feito no ato que se presta o serviço. Não é um produto, tá aqui, ó. O valor é esse, a quantidade é essa que você quer, tá aqui. Não, não é um produto, tá aqui, ó. É serviço. A minha resposta sempre depende da sua. Prestação de serviço, a arte de atender, a arte de entender, a arte de escutar, a arte de ouvir, a arte da negociação, ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde, nada acontece. O cliente está querendo só preço ou ele quer valor? Ele quer ganhar e eu ganhar ou ele quer ganhar e eu perder? Ou ele nem sabe se eu vou perder, dependendo do preço que ele tem no mercado, que é um preço que cada um dá quanto quer, mas às vezes nem é da área. E tem muitos especialistas que às vezes se vendem para querer pegar o projeto e não entregam com satisfação para o cliente. Ou quer praticar o perde-perde, ou nada acontece, os 5 tipos da negociação. Ou o cliente não é meu cliente, o cliente é um concorrente que está me analisando, já vai copiar o que eu estou fazendo. Na internet, nós lidamos com todo tipo de pessoa, mas quem está nesse segmento há tempos entende da arte de lidar com pessoas, estuda, entende a arte da proteção, entende que tem que atender também os visuais, não só os auditivos, os sinestésicos e os digitais. Então, tem aqui um pouquinho do texto falando sobre prestação de serviços, trabalho realizado a título de aluguel de mão de obra, física ou intelectual, que eu pesquisei aqui no Wikipedia, tá? Então, o criador real pode ou não ser mencionado publicamente quanto aos créditos do trabalho, e este crédito não afeta seu estado ou condição legal. Por exemplo, a Microsoft empregou muitos programadores ao desenvolver o sistema operacional Windows, que tem os créditos dirigidos e creditados somente à corporação Microsoft. Por contraste, a Adobe System apresenta uma listagem de créditos onde constam muitos desenvolvedores do software Photoshop. Em ambos os casos, o software é de propriedade da empresa. De maneira semelhante, artigos em jornais e notícias cedem os créditos por escrito à equipe, roteiristas e ilustradores que produziram uma história em quadrinhos de personagens tais como Batman ou Homem-Aranha. Cedem os direitos para as editoras e, caso sejam republicados, essas mantêm os direitos autorais da obra. Então, um site é a mesma coisa, uma loja virtual é a mesma coisa. Tem os materiais que os fornecedores no mundo inteiro me entregam, na Índia, na Coreia, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu pesquiso com diversos especialistas. Não é algo engessado, alugado por aí. É algo profissional e que vai atender a demanda do cliente quando ele entende que ele também tem que investir o tempo dele para saber aonde ele quer chegar e eu transformar a vida dele no que ele quer. É semelhante a fazer um muro ou laje. Imagina que eu sou o pedreiro digital e o cliente fala: Carlos, quanto custa fazer um site? Aí eu faço uma analogia. É a mesma coisa que um muro. Você quer um muro de 20 por 10? Tá. Então você precisa comprar tantos blocos, cimento, areia, ferro. Tá bom, mas a mão de obra. Ah, ficou caro. Então tá, vamos diminuir aqui, metade do muro. Ah, Carlos, não consigo pagar isso também. Cara, então não adianta, você não tem dinheiro nem para o material. Como você quer que eu faça a formação de preço? Você tem que entender essa jornada de palestras e de apresentações para chegarmos num contexto de valores e preços. E aí, quando você investe o tempo para me escutar, porque tem gente que também me ouve, mas não está escutando, porque não é técnico ou nunca lidou com esses tipos de orientações.
E aí, quando começa a entender, fica mais claro para a pessoa. Então, fazer um muro ou laje tem todo um processo operacional na prestação de serviço. Tem todo um cronograma. Eu preciso saber se eu vou entender de areia fina, areia média, areia grossa, o tipo de viga, espessura do ferro, o cal, quantidade, a mistura da pedra, quantidade. É um pouco mais técnico, mas é como se fosse uma dona que vai fazer um bolo. Se ela não souber fazer um bolo certinho, vai desandar. Fazer um muro ou uma laje é a mesma coisa. Para todo cenário existe um método, uma especialização, um curso, pessoas que estão aptas para fazerem aquilo porque já fazem há anos. Às vezes faz melhor do que escolas por aí que ensinam muito na teoria, mas na prática não é a mesma coisa. Ou em outro cenário ensinam melhor que no mercado e fazem melhor do que outros picaretas no mercado, porque teve boas escolas. Então, fazer um muro ou laje é semelhante a fazer um site. Eu preciso ter dimensão total da obra, quantidade de tijolo, viga, quantidade de material que eu vou usar no site. Fazer um muro ou laje tem toda uma complexidade. Eu não sei o tamanho da sua obra. Tem site de diversos valores. Quem me faz o preço e me fala quanto vai gastar é o cliente. Mas se o cliente não sabe nem o que ele quer e não sabe nem o que é um site, ou ele sabe, mas ele não sabe que não sabe, até ele saber que sabe, depois ele vai contar com uma porrada de gente e vai verificar se bate os orçamentos. Mas ele às vezes não sabe se aquela ferramenta ou aquele material que ele precisa é bem pertinente para o projeto dele, que eu irei falar nas próximas palestras, ok? Então, o tamanho do projeto, o material utilizado para criar o site. Eu faço uma analogia visual, como se fosse obra, porque o brasileiro está acostumado a fazer um puxadinho. Já pergunta para o pedreiro, já sabe calcular, já compra o material ou parcela lá na caixa, no Construcard, do cartão lá, e paga a mão de obra do pedreiro e ele vai e faz a obra. Tem a lista de material de construção. O site é a mesma coisa, tem a lista de material para comprar. E é em dólares, e o dólar oscila toda hora. Entendeu? E às vezes ele nem acredita, cara, é tudo isso esse material. Pô, tem uma porrada de programadores por trás do fornecedor que fez aquele material para pôr no seu site, que não é engessado, que dá para instalar e sair na frente do concorrente, ou seja, o seu competidor. Ferramentas. Quando eu falo de ferramentas para obra, beleza, o pessoal entende, o pessoal da área elétrica, o pessoal de indústria, prestação de serviço, ferramenta. Eu posso falar uma porrada de ferramenta aqui, quem é da área vai entender quase todas. Algumas outras pessoas vão entender o básico. E algumas não vão entender nada. Então não adianta eu falar de uma coisa que, para quem não entende nada, ela não sabe nem o preço de uma ferramenta de material, nem sabe o que eu estou falando, eu vou estar falando em outra língua com a pessoa. Aperta a tecla SAP, estou falando em japonês ou em inglês. No pedido de criação de site, é muito comum escutar: quanto custa para fazer um site? E aquele silêncio. Resposta: vai depender do tamanho do seu projeto, ou obra, ou seja, minha resposta sempre vai depender da sua. É por isso que esta apresentação elucida as pessoas a entenderem como é feito uma criação de site. Assim conseguimos chegar num preço do qual depende do prospect que é. Você, empresário, entender para me ajudar a atender e a formar as suas custas no seu projeto de criação de site. Tamanho do projeto da criação do site, infraestrutura da criação do site, quantidade de material para a criação do site, mão de obra para criar o site, recheio do site, criação e manutenção de conteúdo, pilotagem do site, manutenção técnica do site. Tem gente que não quer nem começar.
Independente de ter dinheiro ou não, às vezes quem não tem dinheiro, entendeu, tá fazendo aos pouquinhos e tá fazendo certo. Quem tem muito dinheiro vive se aventurando e queimando dinheiro. Analogias. O tamanho do projeto de criação de site é igual fazer uma fábrica, fazer uma casa, não desmerecendo ninguém, capital social nem nada, estou falando uma analogia em relação ao projeto. O cenário 3 de pessoas bilionárias, que têm muito dinheiro, faz com arquitetos de renome, com uma porrada de equipamentos e materiais de construção, não é a mesma coisa que o cenário 2, que não é a mesma coisa que o cenário 1, que talvez é na favela. Mas ambas precisam, pelo menos, entender que qual é a mão de obra, qual é o tamanho do projeto, quanto vai gastar de material. O cara fala, quanto custa um site? Aí ele vê um site do cenário 3. Eu quero o meu igual, eu quero o meu igual. Aí eu verifico a lista de material que o cara usou lá e falo, cara, você que vai me responder. Ele precisou de tudo isso de material, mais a equipe, mais a mão de obra da equipe. Você, às vezes, não tem nenhum material para o cenário 1. Ou o cara do cenário 3 que tem dinheiro, tem tempo, quer fazer, mas quer investir cenário 1 no site dele. É uma briga de egos gigantesca aqui. É complicado lidar com pessoas e ninguém sabe o que tem dentro da carteira de cada um. Se todo mundo sabe lidar com fluxo de caixa pessoal, educação financeira. Então, são vários cenários, várias analogias aqui, vários tipos de valores, porque quem responde isso é o cliente. Eu só faço as perguntas, o cliente que vai me respondendo e eu sei mais ou menos em si, de acordo com os fornecedores, quanto sai um site semelhante a tal. Por isso que eu pergunto pelo menos 3 sites que ele gosta e analiso os códigos, analiso o visual, analiso a arte, analiso todos os cenários em si que irei falar nas próximas apresentações. E o cliente vai falando, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu quero muito, isso eu quero muitíssimo, isso eu quero para o meu site, isso eu não quero, isso eu não entendi. Aí eu faço o uso da arte visual, mostro alguns sites que eu fiz, não abro para tudo, para todos, porque tem muita gente que se faz de cliente, mas não é cliente, é o meu concorrente, que também me ajuda, mas também às vezes quer me atrapalhar. Mas enfim, o mercado está para todos, tá? E entendendo esta analogia, eu vou partindo para o próximo, infraestrutura do site. Se eu não faço uma boa infraestrutura para o site, se eu não entendo de topologia de servidores, redes, hospedagem elástica, inelástica, hospedagem travada, hospedagem compartilhada, cara, de nada vai adiantar a minha infraestrutura. E tem gente que fala, nossa, por que esse valor? Não entende onde ele está pisando. E às vezes quer fazer uma big campanha numa hospedagem fraquinha, com um servidor barato e vive reclamando, tá travando, os e-mails estão travando. E aí você orienta o certo e ele tem aquela mão fechada. Que no mercado fala, cara, o cara tem uma economia porca, ele quer e não quer ao mesmo tempo, ele vive se enganando, vive se vitimizando, vive sendo incongruente. Cara, tô vendendo pra caramba, mas não tenho tempo de ver o site agora. Cara, fica para depois. Cara, dá para parcelar o material? Entendeu? Só que tecnologia é diferente de criar uma obra mesmo, né? Você precisa comprar as licenças certinho nos valores, já meio que no ato, em dólares, e você não tem como comprar a prestação e o cliente pagar, comprar à vista e o cliente pagar a prazo. Por isso que às vezes eu falo, compra com o fornecedor, paga a minha mão de obra, eu instalo.
Mas às vezes o cliente nem esquece, às vezes o cara é muito mão de vaga e ele vive se enganando, aí não cresce, aí fica culpando, se vitimizando, culpa todo mundo. Às vezes até eu sou o culpado e eu nem estou no projeto dele, hein? Eu estou ensinando o empresário ao que é ter uma loja virtual. Infraestrutura do site, compara um iceberg. O cara tem aqui, ó, de baixo, uma infraestrutura muito forte para aguentar aqui. E a parte de cima aqui é gigantesca. A infraestrutura do site tem que ter uma boa base, tá? Para atender a demanda de pessoas. Aqui, ó, um iceberg, ó. Quantidade de material para a criação do site. Como num jogo de videogame, criação do site, quanto mais tempo jogando ou comprando armas, poderes e adquirindo forças, módulos e plugins para enfrentar o adversário, mercado dos sites, mais forte você será em seu site. Se você tem um site alugado, está perdendo. Se você tem um site engessado, está preso, está perdendo. Pode estar ganhando para alguns cenários, mas você nunca vai ter as tops mudanças que existem com os programadores do mundo inteiro. Você vai estar engessado somente ao que o cara te aluga. Pré-requisitos: tempo, escutar mais que ouvir e ter tempo. Ah, não tenho tempo. Faz um curso de administração do tempo, lê um livro sobre isso. Todo mundo tem o mesmo tempo, as 24 horas do dia. Se você usa todo o seu tempo para outras coisas, não tem tempo para alguma coisa que você quer, quem está dando um tiro no pé? Aprender a aprender e aprender a desaprender é entendimento dos módulos e plugins do seu site e aprendizado das regras do jogo. Mão de obra para criar o site. Que eu estou falando de um projeto da inovação na empresa General Electric. Aqui é numa palestra, uma apresentação na minha pós-graduação, já há anos isso, com os amigos de pós-graduação. Eu sempre gostei de estudar, ler, aprender, desaprender, errar muito para saber ter as respostas certas. Por isso que às vezes algumas pessoas ficam com raiva. Cara, esse cara tem resposta para tudo, mas eu estou eliminando as objeções. Eu não posso fazer um projeto que trinca. Eu tenho que fazer um projeto certo. Se alguma das ferramentas, algum do material deu pau, reclama com o fornecedor. É igual uma obra. Mas eu tenho que ser o arquiteto, tanto do cara de segurança, como o cara projetista, como o cara que faz. Entendeu? Recheio do site. Criação e manutenção de conteúdo. Muitos sites que eu vejo aí no mercado tá parado há tempos. Ou os próprios parceiros, entre aspas, travaram, pararam de prestar o serviço para você e desonraram os contratos. Ou diversos outros motivos. Ou até você mesmo se comprometeu a cadastrar produto e colocar artigos sobre o seu produto, ou sobre os seus serviços, ou sobre os produtos e serviços que você revende para o mercado, e você mesmo não faz o que você se comprometeu a fazer. Tarefas do dono do site. Cadastro dos artigos e notícias a serem divulgadas dentro do site. Não é você que vai fazer, mas você entende do seu negócio melhor que qualquer outro, porque você não faz um artigo por mês, ou por semana, ou, sei lá, por dia. Tem gente que faz 3 artigos por dia, 5 artigos por dia, de cada produto que ele domina, de cada serviço que ele domina. Aí ele tem uma porrada de gente, porque pessoas que visitam o site e tá, o cara manja, ela manja. Nossa, eu vou comprar porque eu tô voltando aqui e eu tô vendo que sempre tem um artigo falando de um produto ou de um serviço, que eles são representantes e eles manjam. Cria autoridade, notoriedade, atenção, interesse e desejo, é o modelo AIDA do marketing, da administração, e a ação para comprar de você.
Você já é respeitado no mercado pelo que você conhece e você vai ver lá depois no contador de visualizações naquele artigo que tem um link para já comprar o produto, fazer algum call to action, uma chamada para ação, muito mais produtivo. E aí a pessoa às vezes, já aprendi a fazer um anúncio. Aí não é especialista da área, não fez curso, nada daquilo. Aí começa a não ter resultado, aí ela para de investir, para de fazer anúncio, e aí desmotiva. Porque a pessoa quer fazer tudo, ela quer fazer além da atividade dela, eu quero fazer o site, eu quero pilotar o site, eu quero pôr as ferramentas do site, eu quero entender da programação, se eu me lascar, eu recupero o backup, se eu não tiver backup, eu me lasquei. E aí começa um monte de coisa, quer fazer tudo, mas não quer pagar os profissionais da área, do mercado. E às vezes não sabe nem preço, não sabe diferenciar valor de preço. É complexo. Então, palavras-chave, o SEO dos artigos e notícias, criação de artes promocionais sazonais, criação de anúncios imã para atrair as pessoas para serem impactadas pelos artigos, pelas notícias, pelos serviços e assim irem até o funil, até o final do funil de vendas. Imagina um funil grandão, o anúncio trouxe as pessoas lá no início do funil a entrarem em contato e comprarem um produto, um serviço ou ligarem para ti. Pelo menos vai. Se eu faço um anúncio que eu atinjo 100 pessoas, que é o meu avatar, tá? É a pessoa que sempre compra de mim. Quem é o meu avatar? Meu avatar são empresários de meia idade, casados, pais de família, donos de empresas já estabelecidas há anos no mercado, que vendem produtos XYZ, que já tem uma estabilidade, que tem verba para comprar de mim, os tipos de hábitos de consumo deles são esses, e eles precisam dos meus serviços. Qualquer outro tipo de avatar, quem está nascendo agora, eu não vou conseguir vender um site para ele. Quem está morrendo agora, jamais também. Quem está na jornada de compra de mim, eu não sei quem vai ser o meu cliente futuro amanhã. Tanto eu vendendo produto ou serviço. Eu tenho que transformar a vida das pessoas e melhorar cada vez mais as vidas delas por meio dessa apresentação, por meio dos meus atendimentos, por meio das palestras, por meio dos hangouts, por meio dos atendimentos virtuais. Mas eu transformo, eu tenho que cumprir com a minha promessa. A questão é, a pessoa às vezes não está no tempo, não está no momento, ou às vezes não tem fluxo de caixa para comprar o projeto, ou ela quer os materiais, mas ela não tem dinheiro para os materiais. É igual obra de residência, muito comum isso. Ela quer começar do zero, mas não tem nem o mínimo. É tipo, eu quero levantar um muro sem muro. Sem, tipo, muro sem tijolo. Não dá. Você vai pagar o pedreiro, ele vai ficar de mão cruzada, falando, senhora, o combinado de chegar o material foi hoje. Cadê? Eu tenho trabalho para atender, mas a senhora combinou comigo isso. Não sei, o fornecedor não entregou. Não entregou ou a senhora não comprou? Entendeu? São casos e casos. Cada um tem o seu momento. Então, criação de anúncios imã para atrair pessoas para serem impactadas pelos artigos, notícias e serviços, e assim irem até o final do funil de vendas e entrarem em contato e comprarem. Tem gente que só faz o site e abandona o site. Está cheio de sites abandonados, sem sequer um anúncio, um conteúdo novo lá, pelo menos uma vez por mês. Pilotagem do site é o gerente do site. Ele tem que crescer. Se ele abandona, ele deve fazer isso com uma porrada de outros cenários na vida dele. É iniciativa, 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 acabativa, 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 zero. Não acaba nada que começa. Manutenção técnica, não preciso disso. Aí dá um pau, sai fora do ar, para tudo, fica desesperado e às vezes até perde, porque o sistema de site é igual um sistema que evolui, 1.0, 1.1, 1.2, é igual um Windows, o Windows 3.11, o Windows 95, um Windows XP, um Windows 8, um Windows 7, um Windows 10 em si. Parou de evoluir? Morreu. Eu estou no Windows 95. Dá para instalar o Windows 10 Professional na minha máquina? Não dá, o seu hardware não aguenta. É uma parte técnica. Meu site, se ficar parado por muito tempo,
Eu consigo recuperar? Está respondido através da outra analogia. Muito tempo, quanto? Você sabe? Que o cara só quer ver o lado monetário. E às vezes ele para, trava, deixa abandonado, ou para de pagar, sai fora do ar. Depois de anos, teve clientes que, depois de 5 anos, me procurou. Cara, sabe aquele meu backup? Dá para restaurar? Não dá. Já é outra versão, já é outra tecnologia, morreu. Nem a licença dos fornecedores o cara tem mais, já era. E dá tiro no pé. Quer frear com algo em andamento, em vez de só diminuir a aceleração. O Sebrae fala, tá com o vírus aí atuando no mercado? Não breca, só desacelera. E vai vendo o que dá, vai administrando, vai aprendendo a fazer o que você não fazia quando não tinha tempo, porque estava com outras tarefas. Agora que você tem mais tempo, aprende a gerir melhor os seus negócios. A manutenção técnica na minha área, às vezes é um CSS, ou um código de programação, que nós verificamos no site, tanto na programação no dedo como na programação em CMS, sistemas prontos, mas com vários módulos e plugins pagos, tudo a gente verifica dentro do projeto. O cliente às vezes quer se aventurar e se lasca profundamente. E aí paga de novo para arrumar. Manutenção técnica do site é backup constante, uma vez por mês no mínimo. Por quê? Se ele tem um backup lá de janeiro ou de dezembro do ano passado, deu um pau no site dele, um fornecedor deu um pau no plugin, ou saiu uma atualização e o cara não atualizou, ou invadiram o site dele, ele não pôs sistema de backup, invadiram, bloquearam, roubaram os dados, ou um funcionário foi demitido e detonou o site do cara, quem vai recuperar de hoje? Hoje é hoje. Foi feito o backup mês passado. Todos os artigos e notícias que foram publicados e foram perdidos por causa de algum acidente, causa humana ou não? Qual é a inconsequência ou irresponsabilidade de uma pessoa assim? Tem pessoas que eu conheço que falam: não, tá bom, não quero, não quero investir nisso, não quero. É um gasto, é um gasto, é um gasto. Aí chora, fala: cara, eu quero um atendimento com excelência. Tipo, aquela economia errada da pessoa. Porque ela só quer o ganha-perde. Ela ganha, você perde. Ela quer que você compre o material para ela, instale para ela e fature para ela também, né? Dê risada por ela, tendo cliente para ela. Ela não quer se comprometer com ela mesma. E aí você vê que a grande maioria dessas pessoas começam a fracassar ou perder audiência ou o site ficar zoado, porque ela quer dar uma despertona, mas ela quer aprender por conta, ela quer fazer sozinha. E a grande maioria dos cenários que eu vi é falência tanto do site como da empresa, que a pessoa às vezes não quer atender e não quer se comprometer com a causa dela mesma. E aí a falta da manutenção técnica do site causa mortes, caídas, catástrofes. A casa até cai, ó, igual essa aqui do cantinho. Tá caindo essa aqui também, ó. Você encontra sites no mercado assim, ó, onde a empresa, nossa, vai pela cabeça do dono, né? E o dono às vezes é um da geração X, que não acompanha a geração Y, que quer trabalhar na máquina de datilografia e não quer ficar atrás do computador. Fala, tá bom, então fica como conselheiro da empresa, mas eu vou pôr um estagiário aqui pilotando um computador, a internet e fazendo atendimentos digitais, tá? Você fica aí do lado. Porque a tendência é ou ele sai da empresa um dia, ou ele morre com o mercado, porque o mercado não fica tendo dosinha de quem não evolui, quem não dá manutenção, entendeu? E aí entra a ferramenta 5W2H, que é as perguntinhas que o pessoal já começa direto para mim nos 2H. Carlos Ano, quanto custa para fazer um site? E aí eu paro, penso, ouço, escuto o cliente, fala como não ser grosseiro na resposta.
tento entender, quero fazer as perguntinhas. Mas o cara me pergunta uma pergunta como se fosse comprando um pastel. Lembra do pastel lá no início? Não é pastel, fritou tá pronto. Eu preciso das respostas dele para saber o tamanho do projeto dele, para saber a quantidade de material que ele vai querer comprar, se ele quer comprar, para eu pôr a minha mão de obra e falar, custa tanto. Ó, ó, o quê? Por quê? Onde? Quando? Quem? Como e quanto? Aí eu repito isso aqui com vários tipos, porque o pessoal às vezes passa rapidinho nas apresentações, né? Repito de novo aqui. O quê? Objetivo meta. Quero um site. O porquê? O motivo e o benefício. Eu vou transformar a vida do cliente. É um site ou é uma loja virtual para aumentar o meu faturamento no digital, porque eu só estou tendo faturamento no físico e o meu concorrente também tem nos dois e eu quero ter também. Ou eu quero ter um site institucional porque eu não apareço para o mercado e as pessoas para me ajudar na minha organização do terceiro setor, ou fazer o que eu estou fazendo, mostrar para o mercado o que eu estou fazendo, eu preciso de um site. Todo mundo tem, eu não tenho. Quem? O responsável, a equipe. Quanto? Custo ou quantidade. Como? Atividades, o processo. Quando? Data e cronograma. Onde? Local e departamento. Por isso que está em inglês aqui 5W2H. Digita no Google que tu vai entender um pouco mais. Aí eu falo de novo aqui. O que é cada cenário? Aqui é uma espécie de mapa mental. O que é mapa mental? São softwares que desenham isso. Está na minha mente, eu vou lá e faço um mapa mental no papel, na Sufit. Quero melhorar? Uso softwares pagos ou gratuitos que fazem mapas mentais do meu projeto. Ah, o meu site eu quero os menus assim, assim, assado, as páginas assim, assim, assado. Na página da nossa empresa tem isso, isso, isso. O que é o recheio do bolo? É os conteúdos, os artigos. Ah, quais são os meus portfólios? Quais os trabalhos que eu fiz? Eu vou colocar lá na galeria de fotos. Aí o cara quer economizar. Ah, eu quero fazer, não quero te pagar. Tudo bem, você vai saber fazer. Ah, esqueci tudo, não sei fazer. O cara não é da área. Pilota o seu negócio, eu piloto o meu. E aí tem gente que às vezes se atropela e desiste do projeto porque o ego tá gritando, entendeu? Não entende que não entende, que tem que entender, desaprender para aprender. Ele é visual, ele não é auditivo. Então aqui eu atendo visual, porque um site é visual, né? Tem as perguntinhas. Então, como que funcionaria essas perguntinhas? O quê? Comprar novo sistema de manutenção. Quem? É o Roberto. Onde? Unidade de São Paulo. Por quê? Muitos dias fora da meta de produção. Quando? 1º de março. Como? Implantação de novo sistema pela manutenção. Quanto? R$ 20.000. Para tudo na vida, você faz isso. Para nascer, alguém fez isso por você. Para morrer, alguém vai fazer isso por você. Para casar, para namorar, para fazer a manutenção da casa, para fazer a manutenção do seu fluxo de caixa, dos seus objetivos e metas, para ter o seu site, para ter o seu negócio em dia. Se você tem preguiça de aprender a responder isso, você vai ficar parado. Feito é melhor que perfeito. Faça. Não tem segredo de fazer isso no papel, numa planilha. Aí eu repito aqui para o pessoal entender. Repito aqui de novo. Repito aqui de novo. Coloco o Gucci. Aí entra o Fábio Shoas, que me ajudou a elucidar aqui, o meu mentor. O que é o Gucci? Gravidade, urgência e tendência. Se eu tenho todas as perguntinhas do 5W2H, o que, por que, onde, quem, quando, como e quanto, aí eu tenho lá que multiplicar as numerações. 5 vezes 4 vezes 5. O Gucci aqui deu 100. Eu vou dando uma pontuação junto com a minha equipe desse cenário aqui. Se todo mundo acha que é grave,
que é urgente, o que é tendência. E aí é até 5, tá? Não passa disso. Multiplicou? Eu sei que essa tarefa aqui, realizar a auditoria de 5S, é mais prioridade do que enviar molde para jateamento ou limpeza da área de produção. E aí ele até me explica aqui, né? GUT, gravidade, urgência, tendência, atribua notas de 1 a 5 para cada tópico, multiplique o GUT, quanto maior o resultado, maior a prioridade da tarefa. Aí você pode fazer isso no Trello, no seu gestor de projetos, processos, tranquilo. E aí entra as ferramentas para a criação do site. Quanto custa a licença dos materiais para a criação do site? Bom, se eu já mostrei os materiais para o cliente, ele já sabe os valores e ele sabe que ele quer aquilo, ele me ajudou a formar o preço do projeto dele. Quanto custa para instalar os materiais para a criação do site? A mão de obra. Quanto custa para traduzir os materiais do site? Se ela permitir o mesmo. Quanto custa para entender e aprender a pilotar os materiais do site? Material de tecnologia sempre tem algo novo no mercado, não para. Quando o seu site não é engessado, você pode pôr uma porrada de coisa que é igual aquele game que eu te falei. Você sai na frente do concorrente. Quanto custa para fazer a manutenção do site, dos materiais do site? A manutenção. Quanto custa para montar o treinamento dos materiais do site? Você realmente quer e tem tempo para aprender a pilotar os materiais do site, para administrar por conta própria? Muitas pessoas eu vejo isso, quer fazer aquela economia, falar, não, eu compro, eu instalo, eu tento, se não der certo, eu procuro ele. Ah, não, eu vou fazer com outra pessoa. Não é meu cliente, é meu concorrente. Ou é aquele cara que só sonda. Se finge de cliente para querer pegar informação. Mas no mercado tem várias técnicas de bloquear concorrentes. Então também a gente ensina isso, né, em outros tipos de cursos. Mas o foco aqui é o cliente entender tudo o que precisa para formar o preço, para criar o site dele. Aí o cliente geralmente vem até mim, aí eu explico, às vezes é leigo e não sabia que não sabia, e sabe que sabe, mas tenta por conta própria ou tenta fazer com o sobrinho ou com um parente que não é formado na área. Então o cliente está no ponto A, ele quer ir para o ponto B, ele não consegue sozinho e ele fica no ponto C procurando o que fazer. Ou consegue ou desiste. A grande maioria que é leigo não consegue. Ou não está no momento. Às vezes tem o dinheiro, mas não tem a confiança no profissional. Às vezes tem a confiança no profissional, mas não está no momento porque não tem o dinheiro. Ou às vezes ele quer fazer parcial e às vezes não dá certo. Você não vai contratar um pedreiro, aí o pedreiro começa a obra e no meio do projeto fala, só tinha dinheiro para sua obra, para sua mão de obra até esse dia. O resto do negócio do seu projeto eu faço sozinho. Aí ele começa a fazer o muro do jeito dele, o muro cai, entendeu? Aquele, o cara quer dar um jeitinho para tudo, é pilantrão, quer se dar bem, quer ser esperto, quer fazer negociação, ganha, perde. E se lasca. Tem muito no mercado disso. Então tem que ser congruente, né? Falar, não, tô vendendo muito, não tenho tempo, tô vendendo muito. Não tenho dinheiro para investir no site. Não, vamos fazer isso agora. Ah, tipo, tá mentindo para quem? Para ele mesmo. Não faz decolar o que ele precisa, entendeu? E também não tem noção de valores no mercado. E que é diferente de preço. Conclusão, agora para pedir um orçamento de criação do site, ficou mais claro as informações. As fontes de pesquisa são essas, tá? Já estudei em quase todos esses cenários aqui, através das lives, palestras, feiras, eventos, cursos diretos. Então, estou sempre atendendo o mercado, as empresas atendidas, as que eu já trabalhei, tudo também na área de site.
fiz tanto curso. Tem gente que fala assim, pô, você deveria trabalhar na NASA. E até dá, viu? É tanta coisa que a gente aprende e se modela e modela e modela e se reinventa. Mas tem que focar, senão dá tiro para vários lados e não faz nada. Outras empresas, aqui o meu contato, tá? E é isso. Espero que tenham gostado, entendido melhor os cenários. É semelhante à loja virtual, só que os materiais utilizados são diferentes, tá? É por nichos, igual um site de loja virtual para pizzaria não é a mesma coisa que para um advogado, que não é a mesma coisa para um salão de cabeleireiro. E um site não é, às vezes, uma loja virtual, porque não está vendendo, só está informando. Ou não, depende, porque às vezes tem site com loja virtual junto. Ou não, tudo é mutável no sistema digital. O que não dá para mudar é quando o pessoal às vezes não tem nada de nada e aluga. E também fica engessado, porque não consegue sair, porque não tem backup, não tem ferramenta nova para instalar, porque nada é dele, é só alugado. E também está certo, todo mundo atendendo no mercado de acordo com cada um, mas às vezes quando a pessoa tem a informação certa, faz com bons profissionais o projeto, lá na frente, na linha do tempo, não se lasca, beleza? É isso. E aí, eu agradeço por me escutar até agora e até a próxima.